Vamos falar do Egito Antigo. O rio Nilo, ele corre entre desertos na África e todo ano ele transborda, então, fertilizando o solo, deixando produtivo uma área de entre 2 e 6 quilômetros ao longo do rio. Então isso tornou possível a vida ao longo do rio e o surgimento de várias pequenas aldeias ao longo dos milênios. Essas aldeias então fizeram a drenagem, diques e irrigação do rio e tornaram então o Egito ao longo do rio Nilo como o grande celeiro do mundo antigo. Tanto que Heródoto chegou a dizer que o Egito ele é a dádiva do Nilo. Aí o rio Nilo correndo então de sul até o norte, ele se abrindo então no delta do Nilo antes de desaguar no Mediterrâneo. Esse aqui é um mapa do Egito no tempo do auge do Império, na época do Novo Império, com a maior extensão, quando dominava até a região de Canaã. Essa é uma fotografia atual do rio Nilo na área do delta. Os egípcios arando a terra, que já está fertilizada pelo Nilo. Aqui uma figura de colheita também do Egito Antigo. O rei do Egito ele era chamado Per-Aã, Casa Grande, o significado dessa palavra. O faraó, essa expressão faraó, ela é uma terminologia de origem hebraica que acabou predominando para nós hoje. Mas o egípcio mesmo chamava ele de Per-Aã. Existia uma hierarquia muito rígida controlada pelo faraó, então ele governava com o auxílio de sacerdotes, burocratas, militares, e a camada camponesa era submissa então na base da pirâmide, como a gente pode ver. Então, os camponeses bem abaixo, então acima deles funcionários escribas, daí os sacerdotes, burocratas, os militares, né, junto com o faraó e a família real. Aí uma máscara funerária de um dos mais famosos, Tutankhamon, embora tenha morrido bastante jovem ainda, com uns 18 anos de idade. Este é Amenófis IV. E vamos ver alguns períodos históricos do Egito então. O Egito ele foi unido em dois reinos cerca de 3.500 a.C. e lá por 3.200 mais ou menos esses dois reinos foram unificados em um só. De uma maneira geral, se divide o Egito em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Entre esses impérios, períodos de desagregação, em que o poder se diluiu e acabou o faraó perdendo o controle do país. O Antigo Império, de 3.200 a 2.100 a.C., tinha a capital em Mênfis e o domínio ia desde o delta até a primeira catarata no sul, na Núbia. Nesse período eles desenvolveram a escrita hieroglífica e construíram as pirâmides, que são os elementos mais famosos do Egito para nós até hoje. Aí as pirâmides do Cairo, que são justamente do período mais antigo do Egito. Aqui um outro elemento escultório, a estela de Djet da primeira dinastia. Esse aqui também, a paleta de Narmer, um dos materiais mais antigos do Egito. E aqui bem à direita o faraó Khafre, que foi um dos construtores dessas primeiras pirâmides. O Médio Império, de 2100 a 1580, ele transferiu a capital para Tebas. E o mais famoso disso aí foi, na verdade, um revés, que foi a invasão dos Ixos, que eram pastores nômades, em 1750. E esses reis Ixos eles acabaram assumindo a própria cultura egípcia e se tornaram faraós. Eles foram expulsos em 1580. Desse período, esse modelo de barco com velas, aí, que demonstra um pouco da navegação no Egito, e essa tropa de soldados egípcios, né, onde a gente pode perceber o tipo de armamento militar que eles usavam. O Novo Império, de 1580 até 715, tinha a capital em Tebas. O domínio se estendeu bem mais, foi até Canaã, principalmente no período de Ramsés II, e foi o período de maior expansão territorial. Então, eles construíram templos monumentais nessa época e conseguiram expulsar, inclusive, os invasores, que eram os povos do mar, que nós vamos ver ainda nesse curso. O final desse período é marcado por várias invasões, depois os assírios, depois os persas, gregos e finalmente os romanos. Aqui alguns elementos artísticos do período: cabeça de Nefertiti,
Parece um relicário, todo coberto de ouro. É o templo de Abu Simbel, no extremo sul, na Núbia, no sul, uma obra gigantesca. E aqui o templo de Luxor, construído também por Ramsés II. O que fica então para nós como realizações egípcias são as técnicas agrícolas que eles desenvolveram, se tornaram então o celeiro do mundo antigo, a engenharia civil monumental que nos enche os olhos até hoje, a escrita deles, né, que nos marcou bastante, a medicina e as técnicas de mumificação que acabaram deixando para nós aí os corpos para serem estudados até hoje. Além disso, um artesanato requintado, como a gente pode ver nessas peças de ouro do Egito. Aqui uma múmia. E finalmente as pirâmides podem ser visitadas no Cairo. E para finalizar então o nosso mapa do Império Egípcio no tempo do auge dele.